Oi, tudo bem? Se esse vídeo chegou até você, eu imagino que, assim como eu, você está vivendo essa fase de transição para os 30 anos. Ou você está chegando aos 30, ou você já passou dos 30 e está começando essa nova fase da vida, enfim. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Faltam exatamente 6 meses para o meu aniversário de 30 anos. Eu faço aniversário dia 4 de outubro. E eu decidi que até lá eu vou me preparar para essa nova fase da minha vida de um jeito diferente e mais leve e mais real. Me preparar no sentido de que tem algumas coisas que eu gostaria que estivessem diferentes na minha vida hoje. Nada irreal ou ilusório ou difícil demais, mas sim pequenas coisas na minha rotina e na minha vida que eu gostaria que estivessem um pouco diferente. E eu quero aproveitar esse tempo para me preparar para essa nova fase e abraçar ela de uma forma boa e feliz, porque é assim que eu quero que essa fase da minha vida seja. E é muito engraçado pensar, porque quando eu tinha 20 anos, né, no início dos meus 20 anos, eu era muito insegura comigo mesma. Eu tinha muitas dúvidas, muitas incertezas, e não que hoje eu tenha grandes certezas na vida, mas agora com 29 anos eu consigo me amar e me amar nas incertezas muito mais do que quando eu tinha 20 anos. Sabe aquele momento de ficar pensando, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei o que fazer, eu estou perdida. Eu tive muito esse momento na minha vida, sabe? Eu sempre tinha aquela sensação de que tava todo mundo fazendo e eu não, ou que eu tava perdendo tempo, ou que eu tinha que chegar, tinha uma linha de chegada para ser alcançada. E isso é muito doido. E agora, chegando nos 30, eu percebo o quanto a sociedade coloca a gente nessa situação, né? Principalmente nós mulheres. A gente precisa ter tudo milimetricamente calculado, definido e resolvido até os 30 anos, um checklist cumprido, senão você deu errado, senão o que você fez que você não resolveu tudo até os 30? E é essa visão que eu quero mudar, pelo menos pra mim e para as pessoas que assistirem esse vídeo e gostarem. Eu quero encarar essa nova fase da minha vida como uma fase leve, uma fase cheia de possibilidades, assim como os 20 foram e assim como os 40 e os 50 são também. A minha meta não é estar com tudo perfeito aos 30 anos, mas estar mais em paz comigo mesma e com as minhas possibilidades e com a minha realidade e com a mulher que eu sou hoje, e viver essa fase da minha vida de forma autêntica, leve e feliz, sabe? Quem lembra do filme De Repente 30? Eu acho que não tem alguém que não lembre, né? Foi um filme que marcou muito a nossa geração. Eu assisti ele muito e ainda assisto, porque ele é um filme conforto pra mim. E no filme existe uma fala emblemática da personagem principal, a Jenna, que ela fala 30 a idade do sucesso. E eu acho que a gente internalizou muito essa fala dela. Eu falo por mim mesma e pelas amigas que eu conversei, né, antes de gravar esse vídeo. Eu acho que 30 é a idade do sucesso, não porque você vai chegar aos 30 já com tudo definido, resolvido e pronto, a vida feita, mas sim porque aos 30 você pode muito, você vai fazer muito ainda. Aos 30, a gente pode realizar tudo que a gente não conseguiu realizar aos 20 por um monte de motivos, sejam eles financeiros, oportunidades, falta de algum recurso mesmo, ou até de maturidade, porque eu acho que aos 20 a gente não tem uma maturidade para realizar determinadas coisas que a gente julgava serem importantes naquela época, e hoje a gente tem outra cabeça, outra mentalidade, outra maturidade para vivenciar essas coisas, sabe? Ao invés de ver os 30 como o fim de algo, eu decidi encarar como um novo começo. O começo de uma fase muito legal, de uma fase muito incrível da minha vida. E é assim que eu quero viver os meus 30 anos, sabe? De uma forma que eu não quero estar infeliz com quem eu fui aos 20, nos meus 20 anos, mas eu quero abraçar essa pessoa que eu fui, essa minha versão, e dizer pra ela que as coisas ainda vão acontecer, muito do que não aconteceu vai acontecer, ou que tem coisas que
a gente queria que acontecesse e não aconteceu, ainda bem que não. Resumidamente, abraçar a sua versão antiga e dizer pra ela que vocês ainda vão realizar todos os sonhos que vocês tinham, se assim vocês quiserem. E aí, dito tudo isso, eu decidi que tem algumas coisas na minha vida que eu quero fazer para chegar aos meus 30 anos de uma forma mais feliz comigo mesma. Não é nada mirabolante ou grande demais, ou enfim, porque o propósito não é esse, né? Tudo que eu posso realizar antes dos 30, eu posso realizar depois. Mas tem coisas que eu quero fazer como uma preparação para um encerramento e um novo começo de ciclo na minha vida mesmo, sabe? Atitudes que eu quero tomar, coisas que eu quero mudar na minha rotina, para o meu bem-estar emocional mesmo e para minha qualidade de vida no geral. E eu quero compartilhar com vocês essa jornada, por isso eu tô fazendo esse vídeo. E antes de compartilhar os meus passos, eu quero perguntar se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido, se você também tá vivenciando essa fase da vida e como está por aí. Eu quero saber como que você tem vivido esse encerramento de ciclo, você que já passou dos 30, como que tá a vida por aí? Me conta nos comentários e vamos conversar sobre isso. Eu decidi dividir as minhas metas em 3 tópicos diferentes, que são trabalho, saúde e vida pessoal. Vou explicar cada um deles. No tópico profissional, tem algumas metas que eu gostaria de realizar. E, de novo, eu não quero colocar metas muito irreais, e sim metas que eu possa começar e já estar encaminhada quando eu fizer 30 anos, sabe? E eu comecei a criar conteúdo para internet e fiz o meu canal aqui no YouTube justamente para compartilhar a minha rotina real e de uma mulher que tá fazendo 30 anos com outras mulheres que também estão vivendo essa fase. E a primeira meta dentro do trabalho, porque obviamente eu considero a criação de conteúdo o meu trabalho, eu quero chegar a 10 mil inscritos aqui no canal. Pode ser um número muito grande para algumas pessoas, pode ser um número muito pequeno para outras, mas, de novo, eu quero uma meta que eu acredito ser real, que seja uma meta realista e que eu acredito ser palpável, sabe? A segunda meta dentro desse tópico, que também tem a ver com criação de conteúdo, é que eu gostaria de fechar uma publicidade e ser contratada e ser notada, enfim, por uma marca grande. Tem várias marcas que eu gostaria muito de trabalhar e eu quero que alguma delas seja a primeira marca que eu feche uma publicidade ou uma grande parceria, sabe? Eu acho que, pra mim, é um ponto muito legal de se trabalhar com a criação de conteúdo, você poder criar para uma marca que você consome e admira, enfim. E é algo que eu quero muito ter a oportunidade de realizar, sabe? E a terceira meta dentro desse tópico é que eu gostaria de trabalhar para mim mesma, de ter o meu próprio negócio. E aí pode ser o meu próprio negócio, a criação de conteúdo, né? Trabalhar, conseguir viver da criação de conteúdo, ou ir para além da criação de conteúdo e ter uma empresa, enfim, ter o meu próprio negócio, trabalhar para mim mesma. E eu quero usar esse tempo para justamente eu ir me preparando para isso, sabe? Fazer com que esses 6 meses sejam 6 meses de muito trabalho, de muita preparação, para nos meus 30 anos eu conseguir vivenciar trabalhar para mim mesma, sabe? Ser dona do meu próprio negócio, ter a minha empresa, que é algo que eu sempre quis. E eu acho que tá na hora de fazer mais por isso, sabe? E o segundo tópico é o tópico de saúde. E aqui eu quero fazer alguns disclaimers antes de falar. Eu não vou falar sobre peso e, enfim, qual que é a minha meta em relação a peso, porque a minha intenção aqui não é influenciar ninguém a emagrecer. É que não é sobre isso, né, o meu conteúdo. Mas eu, nos últimos meses e anos, não tenho me sentido feliz com o meu corpo, esteticamente falando, e com a minha saúde num contexto geral, tá?
Eu acho que a gente não pode ser hipócrita de dizer que a estética não importa, mas também não é só sobre estética, sabe? É o contexto geral. E eu quero melhorar esse ponto da minha vida. Eu quero estar mais feliz com o meu corpo, assim, me sentir mais à vontade comigo mesma. E eu acho que dentro desse tópico entram várias coisas, assim, né? Eu acho que fazer terapia e lidar melhor com o meu corpo, sem comparações com o corpo de outras pessoas, porque isso é horrível. E também me alimentar melhor, não comer as minhas emoções, descontar, né? Frustrações e emoções no geral na comida. Então eu não vou dividir com vocês uma meta de peso que eu quero perder, né? Não vou dizer quantos quilos eu quero perder, mas eu quero estar mais satisfeita com o meu corpo e para isso eu quero me alimentar melhor, me exercitar melhor e também continuar na terapia fazendo essa tríade que eu acho que é super essencial para nossa saúde. E é isso, assim, eu sinto que eu não venho cuidando da minha saúde e do meu corpo como eu deveria e como eu gostaria. Então, essa é a minha meta geral para a saúde, cuidar mais dela. E aí, tem as metas pessoais. Tem uma meta dentro das pessoais que eu coloquei que tem a ver com a saúde também, porque eu sou corredora. Pra quem chegou aqui nesse vídeo, chegou aqui no canal através desse vídeo, eu sou corredora amadora, já corro há alguns anos e eu gostaria muito de correr uma meia maratona. Então, eu quero me preparar para correr uma prova no segundo semestre. Não sei ainda exatamente qual mês do segundo semestre, mas eu tô estudando algumas provas que eu poderia fazer. E apesar de ser uma meta que também entra na questão da saúde, porque junto com todo o meu cuidado com a saúde, eu também quero me preparar para a prova, então é uma meta que tem a ver com saúde, mas eu coloquei na minha meta de tópicos, no meu tópico de metas pessoais, porque a corrida para mim ela vai muito além de saúde física e de estética. Ela vai muito mais para a questão emocional e de realização pessoal minha, sabe? Então, é isso. Mais dois itens nesse tópico vida pessoal, que é um deles, ter um hobby que não tenha tela envolvida. Vou contextualizar. A corrida é um hobby para mim, né? Eu não sou atleta profissional. Então, eu corro como um hobby mesmo. Mas, como eu disse, a corrida, ela é uma super aliada minha na saúde mental. Então, ela não é só um hobby, né? Eu tenho, como eu disse, metas em relação à corrida. E o meu grande hobby da vida, que eu sempre compartilho, já dei algumas dicas por aqui e falo muito nas minhas redes sociais, é ler. Eu leio muito, só que eu leio majoritariamente no Kindle. E o Kindle é uma tela. E eu quero descobrir novos hobbies. Porque quando eu era mais nova, quando eu era criança e adolescente, eu tinha um monte de hobby. Eu tinha um monte de coisa que eu gostava de fazer. Inclusive, eu tava revendo essas coisas há algum tempo. E eu falei, meu Deus, por que eu não faço mais? Então eu quero descobrir novos hobbies, eu quero descobrir outras atividades artísticas, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito artística, sempre me considerei uma pessoa muito ligada às artes no geral. E eu quero voltar a ter essa sensibilidade, assim. Então eu quero descobrir um novo hobby. E claro que eu vou fazer testes nesse período, né? Pra ver qual hobby faz sentido pra mim, que não seja a corrida e que não tenha nenhuma tela envolvida. Nenhuma tela, nenhuma tecnologia, né? Porque pode ser uma tela de pintura. Mas enfim, não sei. E o terceiro, por último, mas não menos importante, é me arriscar mais sem depender tanto da opinião dos outros. Por quê? Eu acho que eu sempre preciso de validação de alguém. Tipo, antes de postar um vídeo, eu preciso mostrar para algumas pessoas para elas me dizerem se esse vídeo tá bom. E eu quero ser mais segura nas coisas que eu faço, nas minhas criações e nas coisas que eu publico e que eu posto e que eu crio em qualquer rede social que seja.
Então eu quero trabalhar isso mais em mim, eu quero ser uma pessoa mais segura do que eu crio e acreditar mais na minha opinião. Não que não a opinião das outras pessoas, que principalmente de pessoas que a gente ama e que torcem por nós, não sejam importantes e nem válidas. É claro que são. Mas, falando de mim, eu sou uma pessoa que não que eu tenho a tendência a não fazer enquanto a determinada pessoa não falou, ah, realmente tá bom, vai lá e faz. Então não dá, né? Eu quero melhorar esse ponto na minha vida. E é basicamente isso. Como eu disse, não são metas grandiosas e muito grandiosas assim, que demandam um esforço descomunal ou que não sejam realistas, sabe? Porque tem várias coisas que eu não realizei nos meus 20 anos, mas que eu vou realizar nos meus 30. Então, eu não quero colocar como checklist coisas que eu obrigatoriamente preciso fazer até chegar nos 30 anos. Como eu disse, esses 6 meses eu quero viver eles como um preparatório para uma fase incrível da minha vida. Ou seja, estar melhor comigo mesma em vários sentidos que eu considero importantes. Tem várias coisas que eu quero fazer e eu não fiz ainda, tipo uma viagem internacional. Eu nunca saí do Brasil e eu não consegui realizar isso dentro dos meus 20 anos. Provavelmente eu ainda não vá conseguir nesses 6 meses. Nunca se sabe, né? Mas se eu não conseguir, eu vou viajar com 30, com 31, 32, 33, 40, 50, 60. Ou seja, não é algo que eu precise obrigatoriamente fazer antes dos 30. Não é sobre isso. E eu quero compartilhar essa jornada aqui no YouTube. Eu quero fazer do meu canal um diário de vivências e de aventuras e descobertas. E a minha intenção é inspirar outras mulheres e poder ter uma troca com outras mulheres que também estejam vivenciando essa fase da vida e mulheres que já estão na fase dos 30 e que têm muito a acrescentar também. Então, fica o meu convite. Eu quero que você me acompanhe nessa jornada, que você me acompanhe nessas descobertas da vida e que eu possa te inspirar de alguma forma. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer um pedido. Quero que você deixe nos comentários uma dica de algum filme ou série ou livro ou alguma criadora de conteúdo, enfim, dentro da temática 30 anos. Seja alguém que está chegando nos 30, que já está nos 30, sabe? Alguma coisa pra que eu possa me inspirar também e assistir e ver e que possa, enfim, ilustrar também muito do que eu quero falar aqui. Menos Sex and the City, porque eu já assisti, amo inclusive, então eu quero algo sobre mulheres e mulheres na fase dos 30 anos. Se você tem alguma boa indicação, deixa aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você e me diz aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se faz sentido. Se você acha que faz sentido, encaminha pra alguma amiga sua, pra alguma outra mulher que também tá nessa fase da vida, que também pode se beneficiar desse vídeo e vamos juntas. Eu quero sempre viver a vida de uma forma leve e de uma forma possível, sabe? E é isso que eu quero trazer aqui nas minhas redes sociais. Eu pretendo, aqui no YouTube, postar pelo menos um vídeo semanalmente sobre essa empreitada rumo aos meus 30 anos. E eu quero conciliar esse conteúdo com os vlogs. O vlog é um conteúdo que eu amo fazer e eu quero melhorar cada vez mais a minha produção de vlogs. Então, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por essa temática, me acompanhe, se inscreva no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário, encaminhe esse vídeo para alguma mulher que você acha que possa gostar. E obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Um beijo!